Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Boa noite também, sejam muito bem-vindos por aqui, hoje, terça-feira, último dia de outubro, 31, que nós possamos então encerrar todo este mês de orações, um mês tão difícil para tantas pessoas no mundo inteiro, orando novamente, abraçados como irmãos, como amigos, com tantas afinidades, sob os mesmos ideais de paz, de conforto, de cura, para todos aqueles que são, como nós, ovelhas do rebanho de Jesus. Que vocês estejam muito bem, vão estar melhores depois da prece, como de costume. Que vocês separem um pouco de água, né? Aquela que vai ser fluidificada a seguir. Vocês que estão nos seus lares ou no trabalho, ou se movimentando num sentido ou no outro, que vocês possam estar se colocando a postos, buscando um lugar tranquilo, silencioso, onde vocês possam se concentrar para a prece de hoje também. Que vocês não tenham esquecido aquela lista que todos devem ter, lista com todos os nomes, que possa ela ser ampliada por cada um pouquinho todos os dias, como uma forma de nós estarmos pedindo por encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que vivem ou viveram uma dificuldade qualquer ao longo das suas vidas, aqueles que são familiares, colegas, amigos, aqueles que são vizinhos, que são conhecidos, procurando nos lembrar sempre, vamos dizer assim, dos mortos, dos desencarnados, porque talvez vocês não se lembrem, mas todos que partiram precisam de orações, lembrando também que os encarnados são os únicos que temos o fluido vital, as moléculas sadias que, uma vez oferecidas nas mãos dos benfeitores, em nome de Jesus, transformam-se num verdadeiro tesouro fluídico, altamente benéfico, se já é para encarnados, também muito é para os desencarnados, carentes, sensíveis, de cura, de assistência moral, de benefícios para as doenças, as feridas que continuam existindo no perispírito e poderão ser devidamente amenizadas, pelo menos, com os recursos dos encarnados, o tal do fluido vital. Lembram disso? Pois é mais uma motivação para nas nossas listas lembrarmos de todo mundo, inclusive daqueles que talvez não saibamos mais o paradeiro, porque com eles estivemos há muito tempo. Não importa, a vida é eterna para todo mundo e, em geral, as pessoas aqui nesse mundo se mantêm necessitadas de muita assistência da parte dos benfeitores. Que nós possamos dar boas-vindas aos que
entraram neste grupo há pouco tempo, que nós também possamos abraçar os aniversariantes, como que pela última vez, os do mês de outubro, porque amanhã já será o mês de novembro. Então, queridos, que nós possamos nos deixar envolver por espíritos bondosos, benevolentes, chamados de segunda ordem, espíritos familiares, protetores, guias e mentores, benfeitores em geral, das famílias, das coletividades, dos povos, das nações. Que nós possamos, ao mesmo tempo, buscarmos sentir, além de todo o amor que nos vem deles todos, desejarmos que o mesmo alcance agora mesmo exatamente todos os outros que não fazem parte da prece diária, que são, em geral, os mais necessitados de assistência divina através dos inúmeros mensageiros do amor de Jesus no plano físico e no mundo dos espíritos. Senhor e Mestre, é um momento de reflexão, de recolhimento, de intimidade, quando buscamos, em prece, olharmos também para dentro de nós mesmos, observando tudo o que fizemos ao longo dos últimos dias, tudo o que pensamos, analisando e verificando o que já está bem, mas também aquilo que poderíamos mudar. Buscando a luz do teu amor. As sugestões divinas que tu deixavas desde há 2000 anos para toda a humanidade, nos evangelhos e em todo o grande conjunto, além de Marcos, Mateus, Lucas e João, o chamado Novo Testamento. Que procuremos, não é, Senhor, seu estudo e, a partir dele, a vivência modificada sob os auspícios de toda essa luz maravilhosa que tu deixavas para sempre na terra, para que pouco a pouco nós não apenas conhecêssemos, mas trouxéssemos para dentro de nós, realizando toda uma transformação, uma mudança, uma renovação, alijando pouco a pouco de nós aquilo que não devemos mais carregar conosco e nos preparando com valores e virtudes para
o futuro de mais trabalho e dedicação, mas ao mesmo tempo, porque contigo, de uma felicidade indizível no vocabulário habitual das pessoas. Que sintamos nossos anjos de guarda, a assistência, a mesma de sempre, quando nos reunimos para a prece, quando tudo se torna como que a refletir as bênçãos divinas em favor da nossa saúde, mas por algo que já é de todo mundo aqui, pelo bem-estar, mas bem-estar mesmo, não apenas físico, quanto a saúde em si, mas o bem-estar profundo, todo ele moral, espiritual, para que isto nos dê condições cada vez mais apropriadas para o trabalho de caridade, que é a razão de ser dos filhos de Deus aqui na terra, como nos ensinara o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Aqui estamos, amigos queridos, tentando doar o nosso melhor em vossas mãos, ao lado de Jesus, o divino amigo, de Maria de Nazaré e de todos aqueles espíritos, estes sim, de primeira grandeza, superiores, que vieram de longe, de Sírios, de Capela, e nunca mais voltaram para estarem com Jesus. E desse modo conosco, ovelhas meio que perdidas por muitos milênios. Senhor e Mestre, tanto sofrimento, e aqui, prestando o nosso auxílio, a nossa contribuição, mesmo que pequenina, em tuas mãos, para que tu faças disso o melhor pelos doentes, tantas patologias, o câncer, de tantos tipos, de diferentes gravidades, um dos maiores desafios da medicina contemporânea. As doenças cardiovasculares, metabólicas, como o diabetes, reumatológicas, como a artrite reumatoide, as artroses, as doenças respiratórias, crônicas, agudas, como a tuberculose, vitimando milhões no Brasil e nos países em desenvolvimento, na Ásia, na África, nas Américas, sobretudo. Que cada paciente de qualquer diagnóstico vejamos como irmãos. A malária, a influenza, a AIDS, o cólera, o ebola, dengue, zika,
chikungunya, gerando dificuldades e muitas vezes a desencarnação inesperada. Abençoa os doentes neurológicos com problemas vasculares, cerebrais, epilepsias, meningites, tumores cerebrais. Quantos e quantos casos nós mesmos temos cuidado. Cuida, Senhor, das centenas de milhões de transtornados mentais, a gravíssima situação da dependência química, do alcoolismo e das drogas ilícitas, gerando a desencarnação, uma espécie de suicídio involuntário, indireto, fazendo vítimas novas, absolutamente todos os dias. Mudam-se as substâncias químicas, mas o processo é o mesmo, a dependência e uma morte na própria vida. Cuida, Jesus, dos suicidas em tão grande expressão numérica. 800 mil só neste ano, levando com o teu amor todos eles para regiões de assistência, postos de auxílio, terapias através dos anjos que os vão acolhendo nos planos e regiões iluminadas. Cuida, Jesus, esta sim, a maior das tragédias, a do aborto provocado, criminoso, como a maior das feridas morais da humanidade, em paralelo e sintonizada com todas as guerras que o mundo já viu e que continua experimentando por agora. Criancinhas, embriões e fetos na expressão visual, mas são todos nossos irmãos. Somente este ano já são 35 milhões. Uma verdadeira devastação, interrompendo projetos da espiritualidade pelos reencarnantes e, por isto, pela evolução do planeta, em busca da luz, da paz, através da geração nova que estaria por vir. Abençoa, Jesus, as vítimas das dificuldades sociais, da miséria, da fome, da desigualdade, da desnutrição e da morte, socorrendo todos eles, solicitando aos anjos uma mudança em suas condições, para que construamos pontes e não mais tantos muros, dividindo a humanidade em pedaços. Abençoa, Jesus, os refugiados, também milhões e milhões espalhados pelo mundo. Famílias inteiras em condições precaríssimas,
tentando migrar da Guatemala, do Haiti, da Venezuela, por exemplo, para o México, atravessando todo o país a pé, tentando entrar nos Estados Unidos. Bênçãos para os nossos irmãos neste sacrifício em busca de uma condição de maior conforto para todos eles, enquanto estão a caminho, Jesus. Que os teus anjos os protejam, os sustentem e as fronteiras se abram na medida em que os corações dos que governam sejam compreensivos, gentis, generosos em torno de tão grave problema social. Cuida, Jesus, dos povos originários, as tribos indígenas, os quilombolas, no Brasil e nas tribos amazônicas, tribos americanas, como também da Austrália e da Nova Zelândia. Abençoa, Senhor, todos os países que vivem tanta violência nos dias atuais, o próprio Brasil. Violência, crueldade, loucura em toda parte. Protege, Jesus, todas as populações que vêm sendo vítimas da ignorância, da maldade, das trevas encarnadas e desencarnadas. Nos Estados Unidos, na Ucrânia, no Afeganistão, no Iraque, no Iêmen e na Síria, em inúmeros países da África, onde a pobreza é tão grande e onde ela vem se associando aos conflitos, à violência, à maldade, à morte, à miséria de um modo geral. Vem, Senhor, cuidar de tudo isto aqui, onde os desertos se formaram. Que tu possas, através das falanges que seguem as tuas diretrizes, e daí amorosas, solidárias, amigas, trazendo recursos para a nossa transformação, para o progresso da Terra, da humanidade de um modo geral, aliviando as dores do corpo, da alma e tamanho sofrimento como temos pela invasão da Ucrânia e pela ação genocida contra os palestinos que estão morrendo, bombardeados pela maldade, pelas trevas, encarnadas e desencarnadas. Vem, Jesus, para a faixa de Gaza, aliviar as crianças, os jovens, os adultos que
estão morrendo toda hora. Aqueles que estão feridos por estes bombardeios cruéis, fruto da perversidade jamais vista ou sendo revista depois de outros genocídios que aconteceram na nossa história. Há bem pouco tempo, aliás. Cuida, Jesus, dos que estão sob os escombros dos prédios destruídos pelos bombardeios. Recebe os milhares, são 10.000 mortos nestas quase 4 semanas de conflito. Que os anjos teus, emissários do teu amor, desçam e socorram, mas que outros hajam nos espíritos, nas almas dos que promovem a destruição. Liberta, Jesus, o mundo das guerras, levando o quanto antes, na hora aprazada, o joio que já não deva ficar entre nós, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, tiranos. Que tu possas vir, que Maria de Nazaré siga cuidando, protegendo, abençoando dentro do possível toda aquela região, como também a Ucrânia, a África e tantos outros lugares onde a morte se manifesta, fruto da violência. João Batista, o chanceler da justiça divina para com a terra. Venham, amigos, e o nosso fluido, as nossas moléculas passíveis de ajudar todo mundo, sejam recolhidas, multiplicadas, abençoadas, tornadas úteis nas mãos de todos estes benfeitores que estão operosos e dedicados à amenização de tanto sofrimento nestes dias. Muito obrigado, amigos. Que possamos continuar como que orando sempre, rogando a Deus e a Jesus pela paz, pela cura, pelo progresso, pela libertação deste mundo em relação a todos aqueles que vêm promovendo há tantos milênios os prejuízos maiores que esta humanidade já assistiu. Cuidem-se bem. Muito obrigado a cada um de vocês. Que nos sintamos mais amigos e solidários do que nunca. E que tenhamos sempre como que a alegria dos reencontros diários em benefício de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de cada jovem, adulto, idoso, de todas as nacionalidades,
porque, claro, já sabemos bem que todas as vidas importam e que, com tudo que Deus nos tem dado, em termos de entendimento e condições de saúde, que tudo isso nós ofereçamos nas mãos destes amigos das esferas de luz, de amor e de caridade, em nome do nosso Mestre e Senhor da vida, Jesus, o Cristo de Deus. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, já na quarta-feira, então. Combinado? Um bom descanso para todo mundo e até lá. Muito boa tarde, boa noite também, e nos vemos então.